Olá, meus amigos. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 8 e nós falamos aí na última aula acerca do nexo de causalidade e encerramos também o tema sobre a culpa que envolve aí a responsabilidade civil subjetiva. Então, daqueles elementos caracterizadores da responsabilidade subjetiva, nós falamos então de conduta culposa do agente e nexo causal e dano, nós já vimos então dois deles: conduta culposa do agente e o nexo causal. Faltando agora falar sobre o dano, que será o tema da nossa aula de hoje. Afinal, o que é dano? A gente encontra diversas concepções, diversas ideias diferentes sobre o que seria dano dentro da nossa doutrina. Mas veja que todas elas nós podemos acabar sintetizando, compreendendo que o dano como um elemento essencial, indisponível, imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, que ele é uma lesão a um direito patrimonial ou extrapatrimonial de alguém. Então, no momento em que eu tenho essa violação àquele bem jurídico tutelado de alguém, eu tenho então uma lesão que configura um dano. E esse dano poderá, portanto, atrair a responsabilidade de alguém para a sua reparação, para a necessidade de compensação ou até mesmo indenização. Bom, então veja que é possível falarmos de uma responsabilidade sem culpa. Podemos falar de uma responsabilidade presumida, mas o dano sempre será um elemento essencial, imprescindível para se falar em responsabilidade, Para se falar então de atração e de surgimento do dever de indenizar. Muito bem. Sabendo disso, então, essa ideia inicial, é preciso perquirir. Afinal, quais são os elementos que compõem o dano? E também discutir o seguinte: dano e prejuízo são as mesmas coisas? Vamos começar por essa segunda questão. Veja só, dano e prejuízo, para muitos, são sinônimos. Inclusive eu, pessoalmente, costumo me utilizar das expressões dano e prejuízo como sinônimos. Mas existem alguns doutrinadores que verificam uma diferença conceitual entre eles. Entendendo que, quando eu falo de dano, eu estou falando dessa consequência do ato lesivo. Ou seja, eu estou olhando pelo viés propriamente jurídico para ver o resultado daquela conduta comissiva ou omissiva que lesou o direito de outrem. Agora, prejuízo para esses autores seria a ideia de o efetivo dano, ou efetiva destruição, ou então danificação, ou até mesmo o defeito causado, a violação causada nesse direito dessa parte contrária, que materialmente causou essa violação. Então, digamos o seguinte, que quando eu bato no seu carro, eu causo um dano, porque verifica que eu tive uma conduta culposa, lato sensu, que causou o dano em você. Verifiquei, então, o liame jurídico existente entre a conduta e o resultado. Agora, quando eu falo do prejuízo, é de fato o amassado que está no seu carro, aquilo que causou destruição, deterioração do seu veículo, tá bom? Questão meramente teórica aqui e que, a meu ver, sem muita aplicabilidade prática, se não nenhuma. Então, por isso que eu pessoalmente defendo que e acompanhado por vários outros, que dano e prejuízo pode tratar como se fossem sinônimos, tá bom? E quais são então os requisitos, então os elementos que compõem o dano? Veja na sua tela. Nós temos 3 requisitos
a violação de um interesse jurídico de alguém, a certeza e a subsistência. Vamos entender aí cada um deles. Primeiro, a violação de um interesse jurídico de alguém. Veja, para eu falar de dano, eu tenho que violar o direito alheio, o direito então de alguém, que aqui coloquei a expressão interesse jurídico, mas estamos aqui falando da mesma coisa. Então veja, quando ocorre, melhor dizendo, uma violação a esse direito, né, eu tenho então já um dos requisitos preenchidos daí acerca do dano, da existência do dano. Tá bom? Então, se não houver violação alguma, se todas as esferas jurídicas estão devidamente protegidas, não há falar de dano. Não faz nem sentido falar de dano. Tá bom? Segundo elemento que nós temos aqui, ó, que vocês verificaram, é a ideia de certeza. E o que significa certeza? Que para existir um dano, ele precisa ser certo. Precisa ser aí, ter uma certa determinação. Mas veja, o que eu quero dizer com isso? Que deve efetivamente ter ocorrido um dano, que eu posso apontar e falar, houve na esfera jurídica alheia um prejuízo, houve então algum tipo de violação. Isso não pode se confundir com a ideia de você fazer aí o arbitramento ou até mesmo fazer o cálculo próprio econômico desse dano, que é outra situação. Veja só, se eu te ofendo, pratico, por exemplo, um crime contra a honra, que vai ser punido tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, para a esfera civil, ainda que eu saiba que houve o xingamento, houve aí então a ofensa à sua honra, veja que eu não sei exatamente qual será o valor indenizatório, porque eu tive aí um prejuízo, né, à esfera extrapatrimonial daquela vítima. Então, é difícil, se não impossível, dizer com certeza qual que é o valor que compensará o dano havido aí para a honra daquela pessoa. Mas isso não impede de dizer que o dano ainda é certo. Por quê? A certeza deriva da ideia de que houve uma violação à honra daquela vítima. Isso por si só já me dá certeza. Agora, a extensão desse dano, isso será objeto de prova, isso será objeto de apreciação judicial posterior. Veja que danos materiais, também a gente pode pensar nisso. Se eu acabei aí colidindo meu veículo com o seu, eu não sei de pronto qual é o valor dos danos materiais que eu terei que indenizar, mas já tenho certeza do dano, porque eu realizei uma lesão à sua esfera jurídica, à sua esfera de direitos patrimoniais, tá bom? Então a certeza aqui não tem a ver com essa ideia de já saber mensurar economicamente o dano, mas simplesmente estamos falando da sua existência em si, tá bom? Além disso, é interessante e importante que falemos aqui também sobre uma teoria que tem ganhado cada vez mais espaço na jurisprudência e a doutrina também tem estudado. Eu, inclusive, abordo essa teoria aí lá no meu livro Inadimplemento Eficiente do Contrato, na minha tese de doutorado falei também um pouco disso, que é a ideia da teoria da perda de uma chance. O que significa isso? A teoria da perda de uma chance vai trabalhar com a concepção de que você pode sofrer um dano, sofrer uma lesão, porque um determinado acontecimento te impediu de receber um determinado benefício, de ter conseguido realizar alguma coisa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você está aí inscrito num show de calouros qualquer. E nesse show de calouros, então, você é um grande cantor, uma grande cantora, e você tem chances efetivas aí de sair vitorioso, né? Ou vitorioso.
Muito bem. Daí, esse show de calouros, ele ocorre ao vivo em uma outra cidade. Digamos que ocorre lá na cidade de São Paulo e você está aqui em Campinas. Ótimo. Você então, digamos, não tem um meio de transporte próprio, não quer se cansar com a viagem e você resolve contratar um serviço de transporte para te levar lá no dia, na data combinada, nesse show de calouros. Eis que, na data combinada, no horário lá combinado, o transportador dá para trás, resolve inadimplir o contrato e então não faz aí o transporte seu para o show de calouros. Com isso, então, você perde o show de calouros e perde a chance de sair vitorioso. Veja, pela teoria da perda de uma chance, esse é um dano indenizável, que a chance que você tinha, a probabilidade real que você tinha de sair aí vitorioso por ter participado desse show de calouros, é possível se falar então de uma indenização, de uma compensação para tanto. Tanto que se diz que a teoria da perda de uma chance atrai uma responsabilidade extra patrimonial. Embora possa derivar de um inadimplemento contratual, veja que a chance está fora do contrato em si. Então a responsabilidade é extra contratual. Muito bem. Então veja que será verificado aí, através de cálculos, se possível e tudo mais, quais seriam as chances que aquela pessoa teria de ser vitoriosa no show de calouros e então fazer aí o cálculo da indenização que se mostre suficiente. Por vezes, o cálculo é feito da seguinte forma. Vamos dizer que tinham aí 10 candidatos contando com você e o prêmio de R$10.000. Veja, se você tinha chances aí efetivas de ganhar, como que você pode talvez fazer um cálculo para indenizar essa chance? Você então vai verificar que cada candidato tinha 10% de chance de sair vitorioso, o que implica aí, digamos, em R$1.000 se formos dividir os 10.000 entre as 10 pessoas. Então, a sua chance, a probabilidade aí de 10% de ser vitorioso, você pode buscar essa indenização. Então, dos R$10.000 que você poderia potencialmente receber, você recebe 1.000 de indenização, que seria a probabilidade que você teria de ser o campeão, sagrar campeão, tá? Isso aí, claro, um cálculo bastante simples, sem considerar várias variáveis aí que podemos pensar dentro desse exemplo. Mas veja só, a chance, então, ela pode ser indenizável, tá? Se existe a real probabilidade de ocorrer aquele resultado esperado. E veja, isso daí não quer dizer novamente que há um afastamento desse elemento certeza do dano. E por que não? Porque veja, o elemento certeza já está configurado no momento em que, no caso que demos aí, no exemplo que pensamos, no momento em que houve aí o inadimplemento do contrato de transporte. Então, já se configurou o dano porque não pôde participar do show de calouros, logo não teve chance de ganhar aí a competição. Logo, certeza já existe. Agora falta procurar a mensuração econômica desse dano. Tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos para aí, então o terceiro requisito do dano, que veja só é a subsistência. E a ideia aqui de subsistência significa que o dano ainda não foi reparado. Como assim? Que quando você vai então propor uma ação judicial de reparação de danos, de pedir a indenização por perdas e danos, veja, é porque o agente causador do dano, ou até mesmo um terceiro, interessado ou não interessado, vamos depender aí do caso, ele não realizou nenhum ato para compensar ou reparar esse dano. Ele ainda subsiste, ele ainda existe.
E por isso, então, podemos falar de dano indenizável, dano que atrai o dever de indenizar, tá bom? Então, veja que a subsistência, ela é importantíssima, porque se já houve reparação, se já houve compensação, por que falar em indenização, né? Não há mais necessidade qualquer de falarmos, de tratarmos desse tema, ok? Muito bem. Falado então desses elementos próprios do dano, de suma importância, precisamos apontar aqui quais são as espécies de dano que existem no nosso sistema jurídico. E veja, temos inúmeras espécies de dano. Olha só aí na tela. Nós temos o dano patrimonial, dano moral, dano estético, dano existencial, dano social, dano moral coletivo, dano reflexo ou em ricochete e o dano pelo tempo desperdiçado. Vamos então ver cada um desses devagar aí e tranquilamente. Olha só, dano patrimonial. Gente, dano patrimonial é aquele que a gente também chama de dano material. Aquele que há um prejuízo aí aos bens materiais da pessoa física ou jurídica. Então veja que no momento em que há uma lesão, por exemplo, de destruição do notebook, destruição do celular, deterioração de um veículo, deterioração do imóvel de alguém, estou falando de danos patrimoniais. E os danos patrimoniais, eles vão aqui se aproveitar, né, daquelas regrinhas que nós já estudamos lá em Direito das Obrigações. Por quê? Porque a indenização sobre esses prejuízos, sobre esses danos, se dá pelos danos emergentes e os lucros cessantes, que estão lá previstos, né, no artigo 402 do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha só para lembrar? Olha só o 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, é aquilo lá que eu falei para vocês, que é a ideia de danos emergentes e de lucros cessantes, né? Que eles, então, aí são indenizáveis. Tudo aquilo que deixou de ganhar, tudo aquilo que efetivamente perdeu é indenizável pelos danos aí patrimoniais ou danos materiais, tá bom? E lembrando, também já dito na aula passada, né, que deve sempre seguir aquele nexo de causalidade, que eu defendi pessoalmente aqui, seguindo outros autores, inclusive, do artigo 403, que são os danos aí diretos e imediatos, né, que nós devemos aí indenizar, porque danos indiretos e imediatos, né, eles aí não estariam abrangidos pela responsabilidade civil, tá bom? Então, simples e fácil. Esse é o mais fácil de nós percebermos e entendermos o funcionamento. Vamos para o próximo, que agora é o dano moral. E o que é o dano moral? Gente, dano moral é aquele de concepção aí de ideia extrapatrimonial. É aquele que afeta, né, os aspectos aí psíquicos, aspectos de honra, aqueles que afetam aí talvez até direitos da personalidade, né, do lesado. Então veja, é aquele dano que vai aí afetar aquela esfera personalíssima da pessoa, né? A sua vida privada, honra, imagem, intimidade, né? Aquele então que você, de maneira geral, não vai fazer uma redução à ideia pecuniária, ou seja, são danos aí, portanto, que tem um conteúdo
que não pode ser reduzido a uma parcela mercadológica, digamos assim, dentro de um mercado, né? Não tem como você avaliar de forma pecuniária esse dano moral. E veja, o dano moral, se no início, no momento da concepção do dano moral, nós tínhamos uma certa dificuldade de adotá-lo como sendo possível indenizar, hoje em dia não há qualquer dúvida quanto a isso. E por dois grandes motivos. O primeiro, olha só, que a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 5º, faz referência expressa ao dano moral. Olha só aí na sua tela. Inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Tá? Então veja, dano moral previsto aí expressamente na nossa Constituição. E o inciso 10º, olha aqui. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E se não fosse somente aí necessário ter essa previsão meramente constitucional, veja que o Código Civil fez questão de também reforçar essa possibilidade de indenização pelo dano moral. Vamos lembrar da redação do artigo 186 do Código Civil. Olha aqui. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, e olha só, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, expressamente, dano moral, ele é indenizável. E você realizar uma ofensa à honra, à imagem, aos direitos da personalidade como um todo, é um ato ilícito indenizável. Ok? Agora vamos pensar o seguinte. Qual que é a natureza jurídica da reparação do dano moral? Porque, veja, a gente conseguiu falar bem que tem a função aí própria indenizatória para o dano patrimonial. Afinal, eu faço um ressarcimento, né? Eu vou então indenizar e ressarcir aquele que teve uma lesão na sua esfera patrimonial. Mas veja, na esfera extrapatrimonial, não tem como falar de ressarcimento. Até porque o abalo moral que eu sofro não tem aí um valor pecuniário equivalente, certo, determinado, líquido, né, possível aí de se aferir. E que, na verdade, eu preciso, quando vou receber aí essa compensação pelo meu dano moral, eu recebo, na verdade, um valor que parece representar aquilo que seria o quanto que eu fui afetado, quanto que a minha moral foi violada, né? Quanto que o meu aspecto extrapatrimonial foi violado. Agora veja, qual que é a natureza disso? Se eu não tenho um valor certo e ainda assim eu recebo uma reparação, eu recebo um valor pecuniário em cima disso, qual que é a natureza desse valor pecuniário que eu recebo? Veja só, temos aqui algumas correntes que vão tentar tratar disso. E a primeira delas, uma das mais antigas, digamos assim, que nós temos sobre esse tema, vai dizer que o dano moral, ele é reparado, na verdade, né, por uma ideia de punição, como se fosse uma pena civil. Ou seja, eu tenho um aspecto punitivo dentro do dano moral. Só que essa ideia é complicada. Por quê? Veja que, conforme nós já vimos lá no Código Civil, né, que o dano, né, a indenização se mede pela extensão do dano. E como estudamos anteriormente, é muito difícil você falar de uma função punitiva para a responsabilidade civil, sobretudo no dano moral. Então essa corrente inicial que tratava
a indenização pelo dano moral como uma ideia de punição, ela está caindo por terra. Porque você não está punindo a pessoa, porque senão você está pensando simplesmente no agente. E aqui eu estou fazendo, na verdade, uma ideia de vinculação à questão da própria vítima, né? Porque, veja, eu tenho que reparar aquilo que a vítima sofreu e não pensar em buscar punir simplesmente aquele agente, tá? Veja, é uma corrente que perdeu muita força e que volta e meia tende a aparecer justamente por aqueles que são defensores da função punitiva da indenização, né? Sobretudo na indenização moral, aí no caso de dano moral, tá? E que se espelha muito naquilo que a gente encontra nos Estados Unidos, das chamadas punitive damages, que lá nesse sistema de common law dos Estados Unidos é sim aceito falar de danos punitivos, indenização punitiva, né? De você exacerbar o valor para punir aquele que causa o dano. Aqui, por limitações talvez das nossas próprias regras, fique difícil falar nessa função punitiva. Bom, outra corrente que tenta trabalhar essa ideia é a ideia que, na verdade, o dano moral, né, a indenização por dano moral, melhor dizendo, ela tem um caráter aí pedagógico, né? Então ele disciplina, na verdade, que é a ideia de coibir novas condutas. Então você não está punindo exatamente a parte contrária, mas você está disciplinando aquele agente causador do dano. Veja, muitos até aceitam essa ideia da disciplina, mas ainda é um tanto quanto complicado, porque, de novo, a indenização se mede pela extensão do dano, e não falamos aqui de caráter pedagógico, que no fim, na prática, nos seus efeitos, veja, vai também exacerbar, né, vai ampliar o valor indenizatório, assim como faria em uma punição. Então você está educando, mas de certa maneira está usando o mesmo caminho, né, o mesmo procedimento que teria para uma atitude meramente punitiva. Então parece complicado também falar dessa ideia aqui, tá bom? Então daí, qual que é a corrente que prevalece? É a ideia que ainda mantém esse caráter pedagógico, tá? Ainda temos esse caráter pedagógico, mas ele não é o principal. Ele é aí um caráter acessório, porque verifica-se como pano de fundo que ainda assim, com o dano moral, no valor da extensão da indenização, você ainda terá uma sanção, de certa maneira aí, né? Mas não com uma ideia de pena, mas aí de uma ideia muito mais de disciplinar aquele que causou o dano, de maneira acessória, secundária. E o principal aspecto do dano moral, da indenização por dano moral, é o seu caráter reparatório. Ou seja, que eu não tenho aí essa equivalência tão simples e tão fácil do dano material, mas eu dou, ao invés de falar até mesmo de indenização, de reparação, mas eu falo de compensação, tá? Então, o termo técnico parece que se ajusta melhor ao dano moral, é que eu não estou indenizando o dano moral. Agora, não estou dizendo que está errado utilizar essa expressão. Muitos se utilizam, pessoas aí muito gabaritadas, inclusive e tal, que utilizam. Pode-se falar, mas parece que o dano moral ele não é indenizatório para reparar o dano, para reconstruir aquilo que foi destruído, mas na verdade a indenização, a vida aí, é para compensar o dano sofrido, né? E que a parte então, ela não vai voltar ao status quo antes de sofrer o dano moral, e nem tem como ela voltar para esse status quo antes. Né? O dano à honra, por exemplo, né? Aquela que afetou a sua intimidade, o seu direito à personalidade, aí, não tem como reparar. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma compensação pecuniária
para que haja uma amenização da dor sofrida, tá bom? Então veja que a principal corrente que temos aqui para a indenização do dano moral é que ele tem esse caráter compensatório, tá? Então essa natureza compensatória, e de maneira secundária, acessória, esse caráter pedagógico, porque se eu estou compensando o dano, eu estou ao mesmo tempo sinalizando para o agente que ele não deve mais praticar determinada conduta, senão ele terá que compensar os novos danos morais que ele causar, tá? Então veja que mudamos aí bastante a estrutura das outras correntes anteriores. Não é punição, porque senão punição se mede a partir daquilo que é feito pelo agente, pouco importa o sofrimento da vítima. Não é simplesmente um caráter pedagógico, somente disciplinador, porque no fim chegaríamos no mesmo resultado, mas sim um caráter compensatório, né? Então uma indenização que compensa a vítima pelo dano sofrido e que, de forma secundária, acaba aí tendo esse caráter também pedagógico. Ok? Legal. Daí, é importante falar o seguinte: estamos falando de dano moral, mas se todo mundo, é possível que todos aí sofram dano moral? Pessoas físicas, sem sombra de dúvidas, podemos falar aí de dano moral. Agora, e pessoa jurídica? Pode sofrer dano moral? Essa era uma questão muito debatida há muito tempo atrás, né? E tínhamos aí grandes problemas para definir a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral. Mas a questão agora está pacificada. Por quê? Porque o artigo 52 do Código Civil vai dizer o seguinte, olha só, para se recordarem, que vocês já estudaram: aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. E se cabe aí toda a proteção aos direitos da personalidade, às pessoas jurídicas, logicamente, a violação a um direito da personalidade, essa proteção, também merece aí a sua compensação. Logo, é possível haver dano moral à pessoa jurídica. Logicamente que não falaremos aqui de intimidade, privacidade, questões próprias de dignidade de pessoa humana, mas falaremos aqui de violação à honra, à imagem própria dessa pessoa jurídica, né? Então, se você tem aí ataques à reputação dessa pessoa jurídica, é um dano moral indenizável. Se você tem aí ataques em montagens, por exemplo, sobre a imagem em si dessa pessoa jurídica, também é um dano moral indenizável. Então, digamos que você faz uma crítica a um serviço prestado por uma pessoa jurídica, mas a sua crítica ultrapassa os limites da crítica, passa a ser uma ofensa direta. Veja, aí podemos falar de dano moral indenizável, tá? E isso está confirmado pela súmula número 227 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, não tendo dúvidas, portanto, da sua aplicação à pessoa jurídica. Ok? Muito bem. Aí, agora temos que fazer uma diferença, tá, de classificação daquilo que chamamos de dano moral direto e dano moral indireto. Tá? Dano moral direto é aquele que é sofrido por uma própria pessoa, por ela mesma, e que, veja, e que aí atinge a sua própria honra em razão do dano ser direcionado ao ataque daquele bem jurídico que foi lesado. Então veja, né, se eu ataco a honra daquela pessoa, veja que eu estou direcionando a minha ofensa à honra em si. E por isso, aquele ofendido merece a sua compensação pelo dano sofrido. Muito bom. Dano moral indireto, por sua vez,
ele continua sendo um dano sofrido pela pessoa. Mas veja, o dano moral indireto, ele decorre da violação de um outro bem jurídico tutelado, como por exemplo um direito aí da personalidade, que de forma até reflexa acaba sendo atingido em razão da violação principal causada pelo ofensor a um outro bem jurídico meu. Como assim? Vamos explicar. Imagina o seguinte, que você sofre aí um assalto, né? Então sofre um roubo qualquer e levam de você justamente uma joia que era aí herança da família e que então foi passada por gerações e gerações da sua família, ou seja, de valor aí pessoal inestimável. Veja só, nessa situação você terá direito à indenização pelos danos materiais, o valor da joia em si, quanto que ela valia dentro do mercado, e mais uma indenização por ser dano moral indireto pelo abalo moral que você sofreu em razão de ser uma joia especificamente aí de ser transmitida e por gerações à sua família. Então veja que você mesmo sofreu o dano, mas atingiu duas esferas jurídicas diferentes. A primeira, um dano material, e uma segunda, que é o dano moral indireto, que aí decorre dessa primeira violação. E aí, obviamente, temos questões aí um tanto quanto polêmicas que envolvem o dano moral indireto, né? Podemos pensar aqui, por exemplo, naquela questão de cobrar danos morais em razão do inadimplemento contratual, né? E que, veja, é sempre uma questão um tanto quanto tormentosa, né? Por quê? Porque o inadimplemento contratual já tem as suas próprias consequências jurídicas previstas na responsabilidade civil contratual. Por outro lado, a defesa, inclusive em alguns posicionamentos do STJ, que a depender da forma como se dá esse inadimplemento, se é de maneira grave, se é de maneira aí desonrosa, aí que afete a esfera jurídica de outrem, causando um abalo moral, pode ser que, por dano moral indireto, também haja aí a indenização por danos morais, tá? Tendo essa compensação pecuniária. Só que aí é um tema um tanto quanto polêmico, né? Nem sempre aí é aplicado, principalmente pelos tribunais superiores, sobretudo o STJ, em razão de termos respostas propriamente no âmbito contratual para o descumprimento do inadimplemento. Relembrando, inclusive, aquelas questões lá que eu já trabalhei com vocês nas primeiras aulas. Além disso, podemos falar também de dano moral presumido, também chamado de in re ipsa. E o que é o dano moral presumido ou in re ipsa? É aquele que independe de prova, em que há uma presunção pelo ordenamento jurídico de que houve dano. Vamos dar alguns exemplos. O mais simples que acontece rotineiramente na jurisprudência, quando o nome de alguém é negativado indevidamente. Então a pessoa não possui qualquer dívida e o nome é colocado lá nos órgãos, lá no SPC, Serasa, né? Nome é levado a protesto, enfim, de forma indevida. Nesses casos, então, há dano moral presumido, in re ipsa, tá? Indenizável. Outras formas também que pode se falar que não necessita aí de prova, né? Se você tem, por exemplo, a morte ocasionada por um agente qualquer de uma pessoa da sua família e que então, obviamente, vai causar um abalo moral em você. Uma lesão propriamente estética, já vamos falar do dano estético em breve, né? Uso indevido de imagem, conforme a súmula 403 do STJ. Olha só o que fala a súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada
de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então veja, publicou sem autorização a minha imagem, presume-se que há então aí um dano moral indenizável, tá bom? Muito bem. Finalmente, o último tema que eu gostaria de trabalhar aqui sobre dano moral é a questão do que configura de fato um dano moral. E aqui nós temos uma grande dificuldade prática, porque devemos verificar no caso concreto se aquele abalo sofrido pela pessoa constitui um mero dissabor, para utilizar um tema aí utilizado pela jurisprudência, ou até mesmo só um mero transtorno na vida da pessoa, ou um abalo moral justificadamente aí que deve receber uma compensação pecuniária. E aí os casos são múltiplos, né? Nós temos aí então os casos em que a pessoa é barrada na entrada de uma instituição bancária por aquela porta automática em razão do detector de metais, que a mera detecção por si só não seria indenizável, mas se começar aí uma situação vexatória, de exagero de barrar a pessoa, como por exemplo, ela já se desfez de quase todos os seus bens e ainda assim continua apitando, às vezes por uma questão de algum objeto de metal que esteja aí na roupa da pessoa, veja, as situações podem aí levar a um dano moral indenizável. Então não há como trazermos aí uma regra definitiva sobre o que seria um dano moral indenizável. Temos grandes dificuldades quanto a isso, mas veja só, é importante que seja assim, porque permite que o juiz, de acordo com as provas produzidas nos autos, verifique se realmente é um caso que mereça essa reparação, essa compensação, ou então é um transtorno que temos que nos conformar no nosso dia a dia. Afinal, não dá para exigir que todas as nossas vontades e interesses sejam plenamente atendidos o tempo todo. Teremos aí alguns efeitos, acontecimentos negativos, e esses devem ser tolerados por nós, tá bom? É isso então que eu gostaria de falar com vocês nessa aula. Na próxima, continuamos então desvendando as espécies aí de danos que temos, certo? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.